A primeira semifinal do Campeonato Cearense teve de tudo. Bora falar sobre isso agora? Se você é novo por aqui, considere se inscrever, ativar as notificações, curtir, comentar, compartilhar, joga no grupo do Zap, no grupo do Telegram, faz com que mais gente tenha acesso ao conteúdo que a gente está sempre produzindo por aqui. A primeira semifinal do Campeonato Cearense colocou frente a frente dois times que estão mais do que acostumados, 300 jogos entre Ceará e Ferroviário, e de novo nós vimos um confronto muito equilibrado. O Ceará que vinha de uma sequência de jogos sem vitória, o Ferroviário em contrapartida 7 jogos não perdia, mas num instante em que as coisas são decididas em 2 jogos, e aí nós saberemos o primeiro finalista do campeonato estadual desse confronto no sábado que vem, o Ceará tinha que dar uma resposta à sequência ruim, à derrota para o Bahia pela Copa do Nordeste, mas o Ceará não conseguiu. Mesmo com todos os problemas, inclusive para formação do seu time titular, o Maurício Coupertino conseguiu montar uma estratégia que talvez o Ferroviário tenha executado melhor, até mais, do que o Ceará durante todo o jogo. No primeiro tempo, o Ferroviário, com a sua proposta, é bom a gente deixar isso definido, com a sua proposta de jogo muito bem definida, um time que orbita no Ciel, que é um jogador que consegue simplificar, que consegue dar fluidez às jogadas. Jogador mediano com o Ciel, me parece, a impressão que eu tenho, é que cresce tecnicamente, porque ele faz com que o time jogue, com que os jogadores consigam apresentar o melhor, e as jogadas vão fluindo, porque a bola sai sempre redonda com o Ciel. Se não sair redonda, ele consegue marcar. Mas o primeiro gol surge no erro individual. O Ferroviário dá uma pichotada, o Ceará não produzia para fazer o primeiro gol, mas existe também um erro no futebol e o erro individual que custa muito caro, sobretudo quando é de um zagueiro. O Geninho cochilou, do outro lado tem um jogador que está mais do que iluminado, o Eric Pulga, artilheiro do Ceará na Copa do Nordeste e no Campeonato Estadual, vai lá, faz 1-0, primeira lei do ex que aparece no estádio Presidente Vargas, 1-0 para o Ceará com gol de Eric Pulga. Só que o Ferroviário é um time que não se deixa bater, ele não se dá por vencido. Não demora muito, o Wilker encontra Ciel, livre de marcação, o Ceará também numa saída de bola errada com o Matheus Bahia, o Ciel, meio mascado, mas consegue deslocar o goleiro Richard e deixa tudo igual, segunda lei do ex aparecendo no estádio Presidente Vargas. E aí nós tivemos um primeiro tempo em que o Ceará não conseguia chegar ao gol e o Ferroviário, através do Vitinho, quase vira. Vitinho faz uma jogadaça. No finalzinho do primeiro tempo, o Richard fica estático, parado, só rezando, a bola passa rente ao ângulo direito do goleiro do Ceará. No segundo tempo, Wagner Mancini faz algumas alterações, que aí é que as coisas começam a serem definidas. Com um time que tem, embora não seja um vasto elenco, mas com mais opções, Mancini troca, coloca Lourenço, coloca Barceló, ele muda o time do Ceará e isso dá resultado. Lourenço faz 2-1 para o Ceará, numa bela assistência inclusive do Lucas Muni, que tinha acabado de entrar, mostrando mesmo que o elenco do Ceará é um elenco mais forte, tem mais opções. Ele encontra Lourenço faz 2-1 para o Ceará. Imediatamente depois, não dá nem muito tempo de comemorar, o Ferroviário, num golaço, começa com o Ciel, assistência do Lincoln, aquilo que eu falo, o Ciel simplifica. A bola vem para o Ciel, ele está de costas para o gol do Ceará. Ele dá um tapa para o Lincoln de primeira já aciona o Vitinho, que na saída do Richard faz 2-2 num belíssimo gol, uma cavadinha, mostrando também um poder de improviso muito bom do atacante do Ferroviário. 2-2, e antes de tudo isso acontecer, no início do segundo tempo, nós temos um episódio que talvez tenha custado muito para o Ferroviário. O goleiro do Ferroviário, naquelas coisas que parecem ser culturais no futebol brasileiro, o Ceará imprimiu uma pressão no início da segunda etapa, resolve trocar a chuteira, luvas, enfim, para o jogo por pelo menos 6 minutos. E o árbitro Léo Simão, que também teve que sair depois, contundido, teve uma lesão muscular, e isso também acresceu ainda mais 5 minutos, então nós tivemos mais de 1 hora de segundo tempo.
E aí o goleiro do Ferroviário resolve parar o jogo. Esses minutos foram acrescidos, obviamente, ao final do segundo tempo. E no último lance, já o 61, Barceló, numa nova saída errada de bola do Ferroviário, consegue, numa jogada em que ele não desiste, de muita coragem, porque era uma bola dividida com o Geninho, mete a cabeça na bola, praticamente no último lance do jogo, para dar a vitória ao Ceará. Num clássico tão equilibrado, a vantagem mínima que seja, é uma vantagem considerável. O Ceará tem a vantagem do empate no jogo da volta, no jogo do próximo sábado na Arena Castelão, com o mando de campo do Ceará, obviamente com mais torcedores alvinegros. Só que, como quase tudo nessa vida, a gente precisa olhar o outro lado. O Ceará tomou 9 gols nos últimos 4 jogos. É muita coisa. Wagner Mancini precisa ajustar o sistema defensivo. O Ferroviário tem quarta-feira um compromisso pela Copa do Nordeste. O Ceará tem a semana inteira para se preparar. E aí o Wagner Mancini vai ter que mostrar toda a sua capacidade, se reinventar, procurar alternativas, porque um time não pode tomar 9 gols em 4 jogos, isso incluindo jogos de Campeonato Cearense e Copa do Nordeste. O Ceará precisa ter um mínimo de solidez defensiva, mas obviamente que criou uma vantagem interessante, nada definido ainda, mas é uma vantagem interessante para o jogo da volta. Concorda comigo? Se não, ou se sim, comenta aí, deixa o joinha se você curtiu o vídeo, joga de novo lá no grupo do Zap, em vez de mandar girassol, manda o vídeo e tamo junto para uma próxima. Combinado? Até mais.